Saudações, camaradas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje, continuando o nosso estudo do livro A Nova Contabilidade Social, da Leda Paulani e do Márcio Braga, falaremos sobre as tabelas de recursos e usos, a matriz de oferta, composta pela matriz de produção mais a matriz de importação, sobre a matriz de consumo intermediário, a matriz de demanda final e a matriz dos componentes do valor adicionado, e entender cada elemento que constitui cada matriz. Como sempre, as referências, citações e notas estão todas na descrição do vídeo. As tabelas de recursos e usos são constituídas basicamente por 6 matrizes, sendo elas a matriz de oferta, A1, a matriz de produção, A2, a matriz de importação, B1, a matriz de consumo intermediário, B2, a matriz de demanda final e C, a matriz de componentes do valor adicionado. A partir dessas matrizes, temos as seguintes relações. Primeiro, a matriz A é igual à matriz A1 mais a matriz A2. Segundo, a matriz A também é igual à matriz B1 mais a matriz B2. E terceiro, a matriz C é igual à matriz A1 menos a matriz B1. A primeira relação mostra que todos os produtos existentes, ou seja, a oferta total da economia, é constituída pela produção interna mais a importação. Portanto, A é igual a A1 mais A2. Além disso, a produção total deve ser igual à demanda total. Como mostra a relação 2, a demanda total é constituída pela demanda para consumo intermediário mais a demanda por bens finais. Portanto, A é igual a B1 mais B2. A famosa matriz de insumo-produto é formada pelo conjunto das 3 matrizes B1, B2 e C, sendo a demanda final constituída pelo consumo das famílias, o consumo do governo, a formação bruta de capital fixo, a variação de estoques e a demanda externa. E por fim, a relação 3 mostra que o PIB, ou valor adicionado total da economia, é igual ao valor da produção menos o consumo intermediário. Portanto, C é igual a A1 menos B1. Na aula de hoje, veremos um exemplo da estrutura das tabelas de recursos e usos, considerando uma economia aberta e com o governo. As atividades econômicas que aparecem nas tabelas de recursos e usos são em um nível elevado de agregação. São elas A, que representa o setor agropecuário, I, que representa a indústria extrativa mineral, a indústria de transformação, serviços industriais de utilidade pública e construção civil. C, representa o comércio, T, o transporte, armazenagem e correio, F, a intermediação financeira, seguros e previdência complementar, S, serviços de informação, atividades imobiliárias e aluguel e outros serviços, como serviços pessoais, de administração, de limpeza, de segurança e etc. G representa a administração, saúde e educação públicas. Vejamos então a tabela 4.2, que mostra bem essa estrutura das tabelas de recursos e usos. Não se preocupe que a gente vai entender cada elemento no decorrer da nossa aula. No nosso exemplo, temos as tabelas de recursos e usos para uma economia hipotética H no período T. Por questões didáticas, vamos chamar todas as atividades industriais simplesmente de indústria, representado pela letra I, e todas as atividades de serviços serão chamadas simplesmente de serviços, representado pela letra S. Além disso, vamos considerar apenas um conjunto das atividades de comércio, armazenagem, transporte e correio, representado por C mais T. A partir da matriz de oferta de bens e serviços da tabela de recursos, temos que o preço ao consumidor é igual aos preços básicos, mais os impostos sobre produtos de importação líquidos de subsídios, mais as margens de comércio e transporte. Em resumo, o conceito de preço ao comprador ou ao consumidor engloba o preço básico dos produtos de cada uma das atividades econômicas, a margem de comércio e transporte e os impostos sobre produtos e importações líquidos de subsídios, descontando o valor dos subsídios. Em relação ao PIB, chamamos de PIB a custo de fatores quando não são considerados os impostos sobre produtos e importação líquidos de subsídios, e chamamos de PIB a preço de mercado quando esse valor é considerado. Como explicam os autores, no agregado, o conceito de preços de comprador aplicado à oferta total, que aparece nas tabelas de recursos e usos, é correlato ao preço de mercado que utilizamos para o PIB, uma vez que a margem de comércio e transporte desaparece nesse nível agregado.
O mesmo não pode ser dito desses conceitos quando se considera cada atividade produtiva em particular. Diferentemente dos preços ao consumidor, a oferta total a preços básicos não engloba os impostos sobre produto e importação líquido de subsídios e as margens de comércio e transporte, nem no agregado, nem considerando cada atividade produtiva. No agregado, não teremos mais as margens de comércio e transporte, pois elas ficam diluídas nas atividades econômicas. Portanto, nesse caso, temos que a oferta total a preços de comprador é igual à oferta total a preços básicos, mais os impostos sobre produto e importação líquidos de subsídios. A matriz de oferta A, que é constituída pelas matrizes A1 e A2, como já vimos, possuem 6 grandes atividades econômicas: a agricultura, a indústria I, os serviços S, a atividade financeira F, a atividades de comércio e transporte C mais T e a atividade de administração pública G. Perceba que, como nos mostra essa tabela, a oferta total de produtos industriais I, no ano analisado, é de 3.600 unidades monetárias a preços de comprador. Obviamente, esse valor será igual à soma dos preços básicos, 2.880 unidades monetárias, mais o valor dos impostos sobre produtos e importação líquidos de subsídios, que é 360 unidades monetárias, mais o valor relacionado às margens de comércio e transporte, que também é 360 unidades monetárias. O resultado dessa soma será, obviamente, igual a 3.600 unidades monetárias. Em relação à natureza dos termos utilizados, explicam os autores. O termo setor ficou reservado para a clivagem feita de acordo com a natureza das unidades institucionais envolvidas nas transações, as quais constituem, como vimos, as contas econômicas integradas. Fala-se assim em 5 diferentes setores institucionais. Perceba, portanto, que na segunda coluna da matriz A1 temos a atividade econômica industrial, enquanto na linha 2 dessa mesma matriz teremos a produção industrial e os produtos industriais. Novamente explicam os autores. Assim, de um lado, uma dada atividade econômica, por exemplo agropecuária, pode produzir diferentes tipos de produto, não só os agropecuários, mas, eventualmente, também produtos industriais de um lado. O mesmo tipo de produção, por exemplo, a produção industrial, pode provir de distintas atividades econômicas, ou seja, não só da própria atividade econômica industrial, mas eventualmente também da atividade agropecuária ou da atividade de serviços. Perceba que o valor da margem de comércio e transporte está negativo na atividade C mais T. A gente viu que quando consideramos o agregado, não faz sentido falar em margem de comércio e transporte, pois elas também constituem atividades econômicas. Com isso, a gente precisa expressar o valor dessa margem para cada tipo de produção, mas é preciso zerar o valor total da coluna, o valor total da oferta. A gente vai fazer isso porque, como já dito, no agregado, o valor da margem de comércio e transporte é zero. Perceba que somente nessa atividade, esse resultado negativo resulta em um valor da oferta a preços básicos maior que o seu valor a preços de consumidor. Perceba que esse valor positivo para a oferta total a preços de comprador de C mais T da matriz de produção A1 é resultado, como dizem os autores, do fato de existirem serviços de transporte que não estão embutidos como margem nos preços de comprador de outros produtos, a saber, os serviços de transporte de passageiros de qualquer natureza, rodoviário, ferroviário, aéreo, fluvial. Como já dito, a matriz de produção A1 mostra os valores da produção doméstica. Perceba que cada linha da matriz mostra em quais atividades econômicas os produtos são produzidos. Já as colunas mostram a composição desses produtos produzidos pelas atividades. Podemos encontrar o valor produzido por cada atividade somando todas as colunas. E somando as linhas, encontramos o valor total produzido pela atividade no período analisado. Como mostra a coluna 7 da matriz de produção das atividades, ao final do ano T, a economia hipotética H produziu 504 unidades monetárias em produtos agropecuários, característicos da atividade A, sendo que 468 unidades monetárias desse valor foi produzido pela própria atividade agropecuária, como mostra a coluna 1 dessa matriz de produção. A atividade industrial foi responsável pela produção de 24 unidades monetárias desse valor, como mostra a coluna 2 da matriz, e, por fim, o governo produziu 12 unidades monetárias desse valor. Essa contribuição do governo na produção agropecuária pode ter vindo, como explicam os autores,
por exemplo, por meio de programas de hortas comunitárias ou de instituições como a Embrapa. No nosso exemplo, a atividade econômica industrial I produziu uma oferta total de 2.556 unidades monetárias, em que 2.520 unidades monetárias são produtos industriais, 24 unidades monetárias são produtos do setor agropecuário e 12 unidades monetárias são em serviços de comércio e transporte. Como já explicamos, as colunas mostram as composições de produtos produzidos, enquanto as linhas mostram em quais atividades econômicas esses produtos são produzidos. Isso ocorre porque as atividades econômicas não são puras, digamos assim. Isso significa que uma determinada atividade econômica produz também produtos característicos de outra atividade. Ou seja, é possível que a atividade industrial produza também produtos agrícolas e serviços de transporte, por exemplo. A matriz de importação A2 mostra os valores, em moeda doméstica, das importações de bens e serviços feitas pelo país no período em questão. Há basicamente duas formas de considerar o valor das importações, a preços FOB e a preços CIF. Diferentemente do FOB, o CIF inclui os gastos com transporte e seguros. As contas nacionais no Brasil consideram as exportações e importações a preços FOB. Como nos mostra a matriz A2, o país importou 12 unidades monetárias em produtos agropecuários, 240 unidades monetárias em produtos industriais, 12 unidades monetárias em intermediação financeira, seguros e previdência complementar e 36 unidades monetárias em comércio, armazenagem, transporte e correio. Se a gente somar os valores da matriz de importação A2 com os valores da matriz de produção doméstica A1, obtemos a oferta total a preços básicos, como nos mostra a coluna 5 da matriz A. Perceba que a oferta total a preços básicos em bens industriais é de 2.880 unidades monetárias. São os bens típicos da atividade I. Desse valor, 2.640 unidades monetárias foram produzidos domesticamente, como mostra a coluna 7 da matriz A1, e 240 unidades monetárias foram importados, como mostra a matriz A2. A oferta total de bens agropecuários a preços básicos foram 516 unidades monetárias, sendo 504 unidades monetárias produzidos internamente, como mostra a última coluna da matriz A1, e 12 unidades monetárias importados, como mostra a matriz de importação A2. Como dito no início da aula, a matriz de consumo intermediário B1, somadas à matriz de demanda final B2 e a matriz de componentes do valor adicionado C, constituem a matriz de insumo-produto. A matriz B1 nos mostra as compras intermediárias, a compra de produtos para serem utilizados como insumo no processo produtivo de outros produtos. São as compras intermediárias das atividades econômicas que as empresas fazem entre si para conseguir seus insumos para a produção de seus bens. A matriz B1 mostra quanto cada atividade econômica comprou de insumos em relação às outras atividades em determinado período. Para a produção da atividade A, por exemplo, no valor de 516 unidades monetárias, em que 468 unidades monetárias são produtos agropecuários e 48 unidades monetárias são produtos industriais, como mostra a matriz A1. Para produzir isso, a atividade A precisou, como mostra a matriz B1, de 84 unidades monetárias de insumos para a produção de A, 120 unidades monetárias de insumos da produção de I, 6 unidades monetárias de insumos da produção de S, 18 unidades monetárias de insumos da produção de F e 6 unidades monetárias em insumos advindos da atividade C mais T, de comércio e transporte. Somando todos esses valores, temos que o total de insumos utilizados pela atividade A foram no valor de 234 unidades monetárias. O mesmo procedimento vale para as demais atividades econômicas. Com isso, encontramos o valor adicionado pela atividade A. Na matriz A1, como já vimos, podemos encontrar o valor total da produção da atividade A no período determinado. No caso, o valor total da produção de A foi de 516 unidades monetárias, enquanto na matriz B1 encontramos o valor do consumo intermediário da atividade A nesse mesmo período, que foi de 234 unidades monetárias. Portanto, para encontrar o valor adicionado nesse determinado período pela atividade A, basta subtrair do valor total da produção o valor do consumo intermediário.
Portanto, o valor adicionado pela atividade A é igual a 516, que é o valor total da produção, menos 234, que é o valor do consumo intermediário. Isso é igual a 282, ou seja, o valor adicionado pela atividade A foi 282 unidades monetárias. Para calcular o valor adicionado das outras atividades, basta realizar o mesmo procedimento. É bem simples. A primeira linha da matriz C mostra o valor adicionado por cada atividade econômica. Obviamente, somando todos esses valores da linha do valor adicionado bruto da matriz C, obteremos o PIB a custo de fatores, que no caso é igual a 3.780 unidades monetárias. Se somarmos ao valor adicionado bruto o valor dos impostos líquidos de subsídios sobre produtos de importação, obtemos o valor do PIB a preços de mercado, que no caso é 4.440 unidades monetárias, como mostra a matriz C. Como já sabemos, as atividades econômicas consomem serviços de intermediação financeira da atividade F. Como explica Paulani Braga, a produção da atividade financeira se divide em três partes: os serviços efetivamente prestados como serviços, incluindo aqueles associados a seguros e fundos de pensão, por exemplo, os serviços associados às tarifas bancárias que os correntistas pagam aos seus bancos, taxas de administração, etc. Os serviços de intermediação financeira indiretamente mensurados e os aluguéis eventualmente recebidos, considerados produção secundária. O primeiro componente A é a remuneração pela prestação de serviços. O terceiro componente C é a remuneração usual de propriedade e, em relação ao componente B, de serviços de intermediação financeira, fazem parte dos insumos produzidos pela atividade F. Esses serviços só podem ser mensurados indiretamente. Isso ocorre porque os recursos de outros, que são utilizados por uma certa empresa do setor F, não podem ser considerados como insumos no sentido original da coisa, porque esses recursos serão devolvidos aos seus verdadeiros proprietários. O que é consumido de fato são os serviços de intermediação financeira, que assumem a forma da diferença entre os juros recebidos e os juros pagos. Essa estimativa só pode ser feita no agregado. Para que esse consumo como insumo possa ser atribuído aos diferentes setores econômicos das contas nacionais, é preciso de um critério. Critério esse que só foi estabelecido pelo IBGE nos anos 2000. Antes de definir um critério de distribuição entre os setores econômicos, para resolver esse problema, foi criado um setor artificial chamado dummy financeira, em que a produção era zero e o valor do consumo intermediário era igual ao valor total dos serviços de dívida pagos. Se a produção é zero e há um consumo intermediário, consequentemente o valor adicionado desse setor artificial é negativo. O valor adicionado pelo setor F, como explicam os autores, faz parte, no agregado, do valor bruto da economia. É a parcela do valor da produção do setor F, mas não cria valor, não adiciona valor, pelo menos não integralmente, uma vez que, em sua maior parte, o setor F apenas intermedia a cessão de recursos monetários e o pagamento de juros de devedores e credores. Com a criação desse setor artificial, os serviços de intermediação financeira apareciam como um valor consumido intermediariamente, como insumo, e assim não infla o valor adicionado da economia. A partir de 2007, o IBGE passou a distribuir os serviços de intermediação financeira como consumo intermediário entre as atividades econômicas, dando fim ao setor artificial dummy financeira. Para isso, o IBGE estabeleceu como critério de distribuição a participação de cada uma atividade no valor adicionado total. O IBGE divulga então uma metodologia para realizar esses cálculos. Primeiro é preciso calcular o valor total dos serviços de intermediação financeira a partir dos dados do Banco Central sobre as taxas de juros, cobradas de empréstimos, pagas a depósitos e Selic, e sobre os estoques de empréstimos e depósitos nas entidades financeiras. Segundo, é preciso distribuir esse valor entre os setores institucionais, que veremos com mais detalhes nas próximas aulas. Os setores institucionais são, primeiro, empresas não financeiras, segundo, empresas financeiras, terceiro, governo geral, quarto, instituições sem fins lucrativos a serviço das famílias e cinco, as famílias. Feita a distribuição, o valor atribuído às famílias é considerado como demanda final em relação a essa produção. Com isso, esse valor é subtraído do valor total dos serviços de intermediação financeira.
E por fim, o resultado dessa subtração é distribuído como consumo intermediário entre as atividades econômicas. Essas mudanças introduzidas pelo IBGE a partir de 2007 impactam na forma como é mensurado o PIB. No caso, com essas novas alterações, há uma elevação do valor do PIB se comparado com a metodologia anterior. Isso ocorre porque, com essas novas mudanças, parte da diferença entre os juros recebidos e os juros pagos vai contar como valor adicionado. Na metodologia anterior, como explicam Paulani e Braga, o valor bruto da produção desse serviço, que ficava computado no valor gerado pelo setor financeiro, era exatamente compensado pelo consumo do setor dummy. A matriz de demanda final B2, como o próprio nome já diz, mostra os componentes da demanda final. Somando os valores da demanda final da matriz B2, tanto no agregado quanto por atividade, com os valores da matriz de consumo intermediário B1, obtemos o valor da oferta total de bens e serviços, como nos mostra a coluna de demanda total. Perceba que a matriz B2 é semelhante ao lado do crédito da conta de produto ou PIB baseado no sistema de contas de 93, que vimos nas aulas passadas. Temos que a demanda final é dividida em demanda externa, as exportações, na primeira coluna da matriz B2, o consumo do governo e das famílias, como mostra as colunas 2 e 3 da matriz, a formação bruta de capital fixo, na quarta coluna, e a variação de estoques, na quinta coluna. E nas linhas temos, como já vimos, a contribuição de cada atividade econômica para formar essa demanda final. Nas tabelas de recursos e usos feitas pelo IBGE, há também uma coluna do consumo de instituições sem fins lucrativos a serviço das famílias, que ficou fora do nosso exemplo por questões didáticas, para simplificar um pouco a tabela. Como abordamos nas aulas passadas, as atuais contas nacionais do Brasil foram modificadas com as alterações introduzidas pelo Sistema de Contas de 2008, que passaram a ser incluídas nas contas nacionais no Brasil a partir de 2015. Como explicam os autores, essas modificações, que levaram à revisão completa das séries de contas nacionais desde 1995, tendo 2010 como ano de referência, produziram alterações nos valores e nas taxas de crescimento do PIB já publicadas. Com essas novas alterações, o IBGE passou a utilizar algumas outras pesquisas para a elaboração das contas nacionais, como a versão 2 da Classificação Nacional das Atividades Econômicas, sendo que antes era utilizado a versão 1. Além de poder utilizar, como explicam os autores, novas e mais atualizadas pesquisas, como a Pesquisa de Orçamentos Familiares, o Censo Demográfico de 2010, a Pesquisa de Consumo Intermediário e a Pesquisa Anual de Serviços, que permite a atualização das margens de comércio e transporte. As mudanças introduzidas com as adaptações ao sistema de contas de 2008 trouxeram uma importante alteração na formação bruta de capital fixo, que está na quarta coluna da matriz de demanda final B2. A partir do sistema de contas de 2008, foi adotada uma nova forma de classificação para os tipos de ativos que constituem a formação bruta de capital fixo. Com essa nova classificação, uma série de novos elementos que antes eram considerados como consumo intermediário, que não faziam parte do valor adicionado, passaram a ser considerados como investimento. E claro, essa mudança de classificação aumenta o valor adicionado bruto da economia em cada período produtivo, pois elementos que antes eram considerados de demanda intermediária passaram a fazer parte da demanda final. Como explicam os autores, os principais itens que passaram a figurar como formação de capital fixo foram os gastos com pesquisa e desenvolvimento, com bancos de dados e com avaliação mineral. Todos esses ativos se diferenciam, por sua natureza, dos ativos tangíveis, como máquinas, equipamentos e edificações. Além desses elementos citados pelos autores, somados a outros 3 tipos de ativos, como softwares, exploração mineral e originais de entretenimento, literatura e artes, temos o conjunto dos ativos intangíveis, os chamados produtos de propriedade intelectual no Sistema de Contas de 2008. Entretanto, no Sistema de Contas Nacionais do Brasil, elementos como originais de entretenimento, literatura e artes não são inclusos na formação bruta de capital fixo, por conta de dificuldades de obtenção de algumas informações. Com essas mudanças trazidas pelo Sistema de Contas de 2008, a formação bruta de capital fixo incorpora todos os ativos fixos,
que, segundo o IBGE, são definidos como bens produzidos, factíveis de utilização repetida e contínua em outros processos produtivos, por tempo superior a 1 ano, sem, no entanto, serem efetivamente consumidos pelos mesmos. O importante aqui é entender a natureza dos elementos que fazem parte da formação de capital fixo. A maior parte desses elementos vem da produção industrial, como máquinas, equipamentos, ferramentas, edificações, entre outras. Mas, como vimos, o sistema de contas nacionais incorpora alguns outros elementos, como softwares e bancos de dados. Outro exemplo que podemos citar é na produção agropecuária. Um aumento de rebanho para a produção de leite ou reprodução também é considerado investimento e, portanto, está incluso na formação de capital fixo. E para encerrar a nossa aula, vejamos agora a matriz dos componentes do valor adicionado, a matriz C. Essa matriz divide o valor adicionado de cada atividade econômica em categorias de renda e impostos sobre produção. Perceba que a primeira linha da matriz C mostra o valor adicionado gerado por cada atividade econômica. Para encontrar esses valores, basta pegar o valor total produzido por cada atividade econômica, que se encontra na última linha da matriz A1, e subtrair pelo valor do consumo intermediário de cada atividade. O valor do consumo intermediário por atividade se encontra na última linha da matriz B1. As demais linhas da matriz C vão decompor o valor adicionado de cada setor. Na segunda linha da matriz, temos as remunerações, que são subdivididas em salários e contribuições sociais. Na quinta linha, temos o excedente operacional bruto. Na sexta linha da matriz, temos o rendimento misto bruto, ou seja, a junção do rendimento autônomo e o rendimento das atividades informais por parte das famílias. Na sétima linha, temos os impostos líquidos de subsídios sobre produtos em importação. Na oitava linha, temos os impostos sobre a produção e, por fim, outros subsídios sobre a produção. A partir disso, analisando a atividade industrial I, sabemos que das 744 unidades monetárias, que foi o valor gerado por essa atividade, 420 unidades monetárias foram remunerações, sendo 336 unidades monetárias na forma de salários, 84 unidades monetárias em contribuições sociais, 276 unidades monetárias constituíram o excedente operacional bruto, e 42 unidades monetárias formaram um rendimento misto bruto. 6 unidades monetárias tomou a forma de impostos sobre a produção líquidos de outros subsídios sobre a produção, e 6 unidades monetárias tomaram a forma de outros impostos sobre a produção líquidos de outros subsídios sobre a produção. É a junção dos valores de outros impostos sobre a produção com outros subsídios sobre a produção, no caso 12 mais menos 6, que é o mesmo que 12 menos 6, que é igual a 6. O mesmo pode ser feito com as outras atividades econômicas. Perceba que na linha 7 da matriz C, temos os impostos líquidos de subsídios sobre produtos em importação. Na linha 8, temos outros impostos sobre a produção e, por fim, temos outros subsídios sobre a produção. Aqui é importante salientar a diferença entre essas categorias. Além disso, perceba que os impostos líquidos de subsídios sobre produtos em importação não é decomposto por atividade econômica, como acontece com os outros impostos sobre a produção e com os outros subsídios sobre a produção. Isso ocorre porque é uma diferença muito importante entre os impostos considerados. Os impostos que constituem a categoria de impostos líquidos de subsídios sobre produtos em importação são os impostos diretos, ou seja, são os impostos que incidem diretamente sobre os produtos. A maioria desses impostos são sobre o valor adicionado, afetando diretamente os preços dos produtos. Os mais conhecidos são Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Além disso, temos os impostos sobre importações, como o Imposto sobre Serviços, ISS, e o PIS/COFINS. Esses são os impostos considerados quando falamos dos impostos líquidos de subsídios sobre produtos em importação. Em relação aos outros impostos sobre a produção, são impostos que não incidem diretamente sobre o valor do produto, mas fazem parte de uma parcela do valor adicionado das atividades econômicas. Um exemplo disso são os impostos que incidem sobre a folha de pagamentos, como as contribuições ao Sistema S, que é constituído por um grupo de entidades cuja renda vem de contribuições de certas categorias profissionais.
Esse tributo incide sobre a folha de salários das empresas que fazem parte dessa determinada categoria. Outro exemplo são as taxas de exercício da atividade econômica, como a taxa de fiscalização de estabelecimento, que são cobradas pelas prefeituras. Além disso, temos também a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o CONFINS. O valor adicionado desses impostos líquidos de subsídios constitui uma parcela do valor adicionado pelas atividades econômicas. Por isso que, para encontrar o valor do PIB, precisamos pegar o valor adicionado bruto e somar com o valor dos impostos sobre produtos e importação. Como nos mostra a matriz C, o valor adicionado bruto é 3.780 unidades monetárias e os impostos sobre produtos e importação são 660 unidades monetárias. Somando esses dois valores, encontramos o valor do PIB, que é 4.440 unidades monetárias. Por fim, cabe ressaltar a diferença entre imposto sobre produtos e imposto sobre produção. No sistema de contas nacionais, o termo imposto sobre produtos diz respeito aos impostos que incidem diretamente sobre o produto. Trata-se dos impostos líquidos de subsídios sobre produtos e importação, que no nosso exemplo é 660 unidades monetárias. Já o termo imposto sobre a produção se refere ao conjunto desses impostos, ou seja, engloba os impostos sobre produtos e também os impostos sobre a produção. No nosso exemplo, são 660 unidades monetárias dos impostos sobre produtos, mais as 34 unidades monetárias dos impostos sobre a produção. Essas 34 unidades monetárias são resultado do valor dos outros impostos sobre a produção, somados ao valor dos outros subsídios sobre a produção. No caso, fica 46 mais menos 12, que é o mesmo que 46 menos 12, que é igual a 34. E com isso, encerramos por aqui mais uma aula. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.